Existem mistérios que desafiam milênios, né? Outros atravessam o tempo para nos alertar sobre o que ainda está por vir. Alguns foram esculpidos em pedra, outros em ideias ousadas que pareciam impossíveis para a sua época. Nikola Tesla foi um desses homens que pareciam vir do futuro. Ele falava de energia invisível, campos magnéticos ao redor do planeta e estruturas capazes de amplificar forças que a ciência mal compreendia. Mas entre todas as suas ideias havia uma obsessão pouco conhecida: as pirâmides do Egito. Tesla acreditava que certas formas geométricas, como a pirâmide, interagiam de maneira especial com a energia do planeta. Curiosamente, estudos modernos revelaram que a Grande Pirâmide de Gizé possui propriedades eletromagnéticas incomuns, capazes de concentrar energia de forma misteriosa. Mas e se essas coincidências esconderem algo maior, hein? O pesquisador Graham Hancock acredita que a Grande Pirâmide não era apenas uma tumba monumental, mas sim o legado de uma civilização esquecida que espalhou pistas pelo mundo. Quando unimos a visão de Tesla, um gênio da energia, à teoria de Hancock sobre um conhecimento antigo e perdido, surge uma pergunta inevitável. E se Tesla estivesse tentando nos alertar sobre algo que nós ainda não compreendemos? O que Tesla realmente disse sobre as pirâmides? Ao mergulharmos no que se fala sobre ele e as pirâmides, nós nos deparamos com uma mistura de fatos reais, mitos e interpretações posteriores. Muita gente diz que Tesla via as pirâmides como transmissores de energia, mas isso está mesmo em suas palavras? Segundo o portal Big Think, Tesla realmente tinha uma fascinação fora do comum pelas pirâmides. Ele especulava que a sua forma e localização não eram por acaso e poderiam estar ligadas a algum tipo de transmissão natural de energia. Ele chegou a desenhar uma espécie de pirâmide eletromagnética em seus projetos. Para Tesla, a Terra funcionava como um imenso gerador elétrico, com seus polos agindo como placas de um gigantesco capacitor natural. Em 1905, ele registrou uma patente chamada A Arte de Transmitir Energia Elétrica pelo Meio Natural. Nela, Tesla descrevia um sistema com geradores espalhados pelo mundo, que captariam energia do campo terrestre e da ionosfera. Ele também escolhia cuidadosamente os locais de suas torres, baseando-se em princípios semelhantes aos que atribuía às pirâmides. Ele acreditava que certos pontos da Terra tinham maior potencial para captar energia, e ele tentou provar isso na prática. Em sites voltados para entusiastas, há quem afirme que Tesla via a pirâmide como um capacitor natural. As linhas de força da carga elétrica se combinariam com os campos magnéticos da Terra, gerando uma alta concentração energética no topo. Segundo essas teorias, o vértice da pirâmide de Gizé poderia atingir milhares de volts. Mas é importante dizer, essas ideias não têm base em documentos oficiais de Tesla. Elas surgem em blogs, livros alternativos e teorias especulativas. Especialistas mais céticos dizem que a ideia de que Tesla usou as pirâmides como referência para suas torres é apenas interpretação moderna. Não há provas diretas, mas o fascínio permanece. Quem foi Nikola Tesla? Tesla nasceu em 1856, finalzinho do século XIX, e revolucionou o mundo com a sua mente visionária. Ele foi um dos pais da corrente alternada, sistema que usamos até hoje para distribuir energia elétrica em larga escala. Ele criou motores, bobinas ressonantes, transmissores e dezenas de outras patentes. Algumas mudaram o mundo. Outras pareciam ficção científica demais para sua época. O seu projeto mais ousado foi a Torre de Wardenclyffe. Ele queria construir uma rede global de torres que transmitisse energia elétrica sem fio, usando o próprio planeta como parte do circuito. Em Colorado Springs, testou essa ideia tentando fazer a Terra ressoar em determinada frequência. Mediu ondas elétricas e tentou manipulá-las
para transportar energia sem fios. O projeto não vingou, faltou o dinheiro. O investidor JP Morgan pulou fora ao descobrir que Tesla queria transmitir energia gratuitamente para o mundo, e a torre foi abandonada e demolida em 1917. Mas Tesla sonhava alto. Ele queria um mundo com energia abundante e acessível para todos, em qualquer lugar. E é aqui que as suas ideias começam a se conectar com teorias bem mais antigas. Graham Hancock e as civilizações perdidas. Hancock é um jornalista britânico que popularizou a ideia de uma civilização avançada que teria existido antes da história registrada. Para ele, essa civilização teria deixado rastros em monumentos como as pirâmides. O seu livro, As Digitais dos Deuses, defende que esse povo desapareceu após um cataclismo global. Mas o seu conhecimento foi passado para culturas como egípcios, maias e incas. Segundo Hancock, os mitos dos deuses civilizadores não são apenas lendas, mas memórias distorcidas dessa civilização perdida. Ele acredita que muito do que consideramos como coincidência é, na verdade, prova de um conhecimento avançado ignorado pela ciência tradicional. Isso incluiria matemática, astronomia, engenharia, mapas e até mensagens codificadas em monumentos antigos. Seus argumentos são amplamente criticados por arqueólogos, que acusam-no de interpretar seletivamente as evidências. Mesmo assim, seus livros são best-sellers e inspiram muitas pessoas. Hancock instiga uma reflexão. E se existiu uma civilização mãe que precedeu todas as outras? E se o que chamamos de mitologia for apenas história mal compreendida? Tesla e Hancock, duas visões, um mesmo mistério. A ponte entre os dois está na forma como enxergam estruturas antigas como portadoras de conhecimento. Tesla via potencial energético, Hancock, uma tecnologia ancestral codificada. Para Hancock, a Grande Pirâmide poderia ser uma máquina, não apenas uma tumba. Para Tesla, formas como a pirâmide poderiam amplificar a energia natural. Mas aqui é preciso cuidado. Tesla nunca escreveu claramente que as pirâmides fossem geradores de energia. Isso são ligações feitas por outros depois dele. Ainda assim, as ideias se cruzam de forma sedutora. Campos energéticos, geometrias, transmissão sem fio, estruturas ressonantes. Parece um quebra-cabeça entre dois gênios separados pelo tempo. Essa conexão, porém, está mais no campo da especulação do que na prova concreta. Mas quem disse que uma boa hipótese não pode acender a centelha da investigação? O mito do poder das pirâmides. Nos anos 1970 e 80, houve uma febre chamada poder piramidal. Mini-pirâmides eram usadas para conservar alimentos, meditar e até afiar lâminas. Era moda, mas também um sinal de como a ideia persistia. Relatos diziam que frutas não apodreciam, que pessoas meditavam e sentiam paz, que plantas cresciam mais saudáveis. Mas havia evidências científicas? Mas não, na maioria dos casos, não. Os experimentos eram informais, sem rigor ou controle. Muito podia ser placebo, clima seco ou pura sugestão. Mesmo assim, algumas tentativas mais recentes buscaram medir isso. Um estudo no Natural Science relatou alterações em biosensores dentro de pirâmides. Polêmico, claro, mas curioso. Há também teorias que envolvem campos quânticos, campos escalares ou interações desconhecidas. Mas a ciência ainda não validou isso de forma confiável. Críticos lembram que essas ideias violam princípios físicos conhecidos e que efeitos observados são melhor explicados por fatores ambientais ou psicológicos. O que a ciência diz sobre a Grande Pirâmide? A hipótese mais aceita é a de que Grande Pirâmide foi construída por volta de 2.500 anos antes de Cristo, durante o reinado do faraó Khufu.
Há documentos, como o Diário de Merer, que descrevem o transporte dos blocos de pedra. Tecnologias modernas identificaram cavidades internas complexas, mas não encontraram indícios de máquinas. Isso não tira o mérito da obra, mas indica propósitos mais funcionais ou religiosos. Em 2018, um estudo teórico simulou como a pirâmide reage a ondas eletromagnéticas. Concluiu que certas câmaras poderiam concentrar energia em determinadas frequências. Intrigante isso, né? A simulação considerava a pirâmide feita de calcário homogêneo, sem cavidades ocultas. Era um modelo simplificado. Isso limita a aplicação prática, mas abre portas para estudos futuros. Não se sabe se os egípcios tinham consciência dessas propriedades. A maioria dos cientistas acredita que não. Mas os dados mostram que a forma piramidal tem sim efeitos interessantes. Fronteiras entre a fantasia e o plausível. Existem 3 caminhos. O da ciência tradicional, que explica a pirâmide como uma obra humana brilhante. O da teoria alternativa, que a trata como tecnologia perdida. E o meio-termo, que aceita mistérios, mas exige provas. Tesla e Hancock se encontram nesse meio. O primeiro obcecado por frequências, o segundo por civilizações perdidas. Ambos provocam a mesma pergunta: e se não soubermos tudo? Misturar ideias audaciosas com investigação séria é um desafio, mas também é o que move a ciência. Não temos provas de que a pirâmide seja uma máquina, mas também não temos todas as respostas. E enquanto isso, o mistério permanece aberto. Tesla previu coisas que o mundo levou décadas para entender. Hancock não traz respostas definitivas, mas ele faz as perguntas certas. No fim, ambos têm algo em comum com todos os curiosos: o desejo de entender mais. A curiosidade é o que nos move, é o que impulsiona a descoberta. É por isso que estamos aqui, atrás de fatos desconhecidos. Se existe algo sob a pedra, entre corredores das pirâmides ou nas ideias esquecidas de Tesla, então vale a pena investigar. Mas com evidência, não com mitos.